Como os autistas enxergam o mundo? O mundo se apresenta para os autistas de uma maneira diferente de uma pessoa típica, de uma criança típica, né? No caso, como vocês estão assistindo a este vídeo agora, é a maneira como uma pessoa típica consegue enxergar as coisas. E para o autista, as informações, os sons, as imagens, as texturas, o gosto das coisas chega de uma maneira diferente, ele encara aquilo de uma maneira diferente. Então eu vou tentar mostrar neste vídeo, de uma maneira simplificada, como o seu filho, por exemplo, ele consegue enxergar o mundo. Então ele enxerga mais ou menos assim, dessa maneira. Então você nota que o foco de um autista, ele é muito mais específico, ele é muito mais centrado em pequenas situações dentro daquilo tudo que ele consegue enxergar. Então, isso explica um pouco por que muitas coisas passam despercebidas para o autista. Muitas coisas que acontecem ao redor dele, ele não consegue perceber. A não ser que esse tipo de coisa, por exemplo, chame a atenção dele. Então, um ruído que passa despercebido para uma criança típica, para um autista é algo, por exemplo, que chama muito a atenção. Então, se você, por exemplo, estiver tentando conversar com seu filho, ou ele estiver em um ambiente, por exemplo, que se você fizer isto aqui, para uma criança típica, não vai chamar atenção nenhuma. Mas, para um autista, o som é muito alto, chama muita atenção. Então, isso explica um pouco como é difícil para ele manter o foco em determinadas coisas. Por exemplo, as crianças autistas, às vezes, elas costumam deixar os carrinhos em determinadas posições específicas. E por que eles fazem isso? Porque as informações chegam todas ao mesmo tempo para ele. As informações elas vão se acumulando umas sobre as outras, né? A maneira como ele armazena a informação na cabeça dele é muito mais embaralhada e muito mais sobreposta do que acontece com o cérebro de uma pessoa típica, né? Então, algumas coisas podem ser difíceis para ele. Então ele tem que manter uma certa ordem naquilo que ele consegue enxergar, naquilo que está na frente dele, para que aquilo fique mais fácil para que ele consiga armazenar aquela informação. Por exemplo, um autista agora não consegue mais encontrar o carrinho vermelho. Por quê? Porque eu simplesmente troquei ele de lugar com um carro amarelo. E como a visão dele é muito restrita, você vai notar, por exemplo, que fica difícil para ele encontrar o carrinho amarelo e o vermelho, sendo que ele trocou de lugar. E agora aqui, por exemplo, ele não consegue mais encontrar o carrinho que é preto. Por quê? Porque eu troquei de lugar com o carrinho verde. Então, isso para ele é uma dificuldade. O que para uma pessoa típica é absolutamente simples, como eles têm a visão muito focada em determinadas situações, eles necessitam manter uma determinada ordem para que eles consigam encontrar as coisas de uma maneira mais fácil para eles. Então, quando você estiver tentando se comunicar com o seu filho, por exemplo, você precisa evitar, por exemplo, que a TV esteja ligada.
Porque olha o que acontece se você tenta falar com seu filho, mas ao mesmo tempo a TV está ligada. O foco dele vai todo para a TV, mesmo que ela esteja num volume baixo. Só que para ele o volume será alto. Essa informação vai chegar muito fortemente para ele. Então, são coisas que acontecem. É a maneira como o autista enxerga o mundo, né? As informações chegam de uma maneira muito mais amplificada para ele e ele tem essa questão de ter um foco restrito em determinadas coisas. Ele não consegue enxergar tudo de uma maneira ampla. Ele enxerga pequenos pedaços por vez. E isso faz com que ele tenha uma visão muito seletiva. Então, por exemplo, se o seu filho está tentando prestar atenção em alguma coisa, né? O seu filho que é autista, ou você está tentando passar uma informação para ele, e por um acaso o irmão dele está do lado dele, brincando com alguma coisa, por exemplo, algum tipo de brinquedo, esse brinquedo vai chamar toda a atenção dele e você não vai conseguir que ele entenda o que você está falando. Então é necessário que você tenha um ambiente o mais tranquilo e silencioso possível, para que ele se foque no seu rosto, se foque em você e também ouça claramente a sua voz. Então você terá 2 canais de comunicação com ele. Porque, por um acaso, se você estiver falando com ele, mas ele estiver prestando atenção em outro local, a sua voz para ele vai parecer como a minha voz nesse momento. Eu estou falando, mas ele só consegue ouvir o brinquedo que está fazendo barulho. Ele não ouve o que eu estou falando. Então, essa é a maneira como um autista enxerga. Logicamente que isso é uma situação simplificada que eu passei para vocês. Mas dá uma ideia do que é necessário para que você consiga ter uma conexão com seu filho na hora de passar informações ou na hora de tentar estimulá-lo de alguma maneira. Você precisa tentar conseguir ter uma conexão o mais clara e limpa possível para que a informação chegue para ele da maneira correta. Então essa é a maneira como um autista enxerga o mundo, como ele enxerga a vida, as coisas em torno dele, e essas são algumas maneiras que você pode utilizar para ter a melhor conexão possível com o seu filho.